Aleluia, que presença maravilhosa, irmãos. Convido os irmãos a pegar a sua Bíblia. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Irmãos, que você continue com o seu coração sensível à voz do Espírito Santo. Enquanto a palavra do Senhor vai sendo compartilhada, o Espírito Santo vai falar fortemente ao seu coração. Mas para isso é necessário que eu e você demos liberdade para com Ele. Dá liberdade para o Espírito Santo falar. Dá liberdade para o Espírito Santo agir. Dá liberdade no nome de Jesus. Eu sinto em meu coração de falar para os irmãos que à medida que a palavra vai sendo compartilhada, o Espírito Santo, Ele te unge para algo. Ele vai te ungir para uma missão. E essa missão vai ser muito clara e nítida no seu espírito. Não vai haver sombra de dúvida. E você vai desfrutar de uma vida abundante. Porque muitas vezes a gente ora, né? O que mais nós escutamos é isso. Vida abundante. Sim ou não? Nós pregamos sobre graça, pregamos sobre o amor de Cristo, sobre o favor do Pai. Uma vida abundante. Mas para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa ter uma mente renovada. O que é ter uma mente renovada? É fazer a vontade daquele que te chamou, filho. Porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está no centro do propósito dele para com a sua vida. Saiu desse propósito, dessa vertente que o Senhor tem para com você, aí é outro trabalho que Jesus tem que fazer. É outra coisa que Jesus tem que fazer que eu vou compartilhar aqui. Mas enquanto a palavra do Senhor está sendo compartilhada, abra o seu coração. E você vai ser tomado pelo Senhor, tocado pelo Senhor, de uma convicção no seu espírito em nome de Jesus, a qual você não vai resistir, porque Jesus é irresistível. Quando Jesus se faz presente, irmãos, quando Jesus se manifesta, não dá, irmãos. A gente fica sem palavras, é verdade? À mercê da presença, à mercê da graça de Cristo. Glória a Deus. Enquanto a mensagem for compartilhada, abra o seu coração, receba da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Glória a Deus. Versículo 38, aleluia. Se você perceber, no versículo 38, deixa na tela para mim, aleluia, obrigado. Está falando assim, o Espírito, Jesus, que sabemos também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E aí você pensa o quê? Então o Espírito Santo é algo e o poder de Deus é outra coisa? Não, a mesma. Deixa eu te explicar. Porque muitas religiões falam que o Espírito Santo é uma força e um poder de Deus para agir na vida do ser humano. Mas não é. Jesus, o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando a palavra do Senhor nos ensina que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, é porque o Espírito Santo em Jesus, ou o Espírito Santo em nós, tem o poder de manifestar cura, tem o poder de manifestar a expulsão de espíritos malignos, tem a autoridade, entendeu? Então não é diferente o Espírito Santo e poder. Entendeu? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Agora o poder é o que ele faz. Glória a Deus. Todos aqui entenderam? Aleluia. Precisa entender isso. Em nome de Jesus. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo em nós opera o poder, a autoridade para exercermos o que é necessário nós exercermos. Por quê? Porque Jesus foi ungido. A Bíblia nos ensina que Jesus foi ungido. A palavra, irmão, cristão vem de Cristo. Cristo significa o ungido. Ou seja, eu e você fomos ungidos pelo Senhor.
Mas ungidos por quê? Jesus foi ungido para quê, irmãos? Para curar os oprimidos, para trazer libertação àqueles que estavam sobre uma afronta do inimigo ou do inferno. Jesus foi ungido para isso, ou seja, eu e você, irmãos, fomos ungidos também para uma missão. Ou seja, recebemos tanto de Deus, né, irmãos? É nítido que essa geração manifesta a presença do Senhor. Só que muitas vezes ficamos o que? Na emoção, nas lágrimas, no choro, nos gritos, no cair do chão, aleluia, glória a Deus, tudo isso faz parte. Mas e depois de tudo isso, o que vem a acontecer depois de todas essas coisas? Porque Jesus foi ungido, ou seja, nós fomos ungidos, para quê agora, irmãos? Porque Jesus, Ele nos comissiona para algo, para um trabalho, e com certeza o Senhor também nos concede as ferramentas necessárias. Jesus, Ele não somente te chama por chamar, Ele não te compete a uma missão somente por dar uma missão para você e vá lá e se vira, não. Ele te dá uma missão, Ele te unge e te concede todas as ferramentas necessárias para o cumprimento de uma missão que Ele te deu, no nome de Jesus. Eu costumo dizer assim: missão dada é missão cumprida. Por quê? Porque o Senhor é Ele que nos capacita no nome do Senhor Jesus. Ou seja, o tema da mensagem que eu quero trazer para os irmãos é o poder da unção do Espírito Santo. O poder da unção de Deus sobre nossas vidas, irmãos. Porque a unção, ela nos capacita, a unção, ela nos habilita, a unção nos concede graça, a unção nos favorece, a unção abre portas, a unção quebra o jugo, a unção quebra a timidez, a unção quebra, irmãos. E hoje é nitidamente que a unção do Espírito Santo se manifesta em nossas vidas, e a unção é o poder de Deus, a unção é o próprio Espírito em nós. Você não pode passar, irmão, deixar o seu tempo passar, e você não aproveitar isso que o Senhor está fazendo. Você não pode ficar de fora daquilo que Jesus está fazendo. Você não pode se assentar na mesa com os seus filhos, ou assentar na mesa com os seus irmãos, e somente ficar ouvindo a história de outras pessoas. Você faz parte dessa história, você faz parte do mover. Porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu e o Senhor te habilitou. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, 20: e tende em vós a unção, e a unção em vós o que? Permanece. A unção de Deus sempre permanecerá em nós, em nome do Senhor Jesus. Então é necessário, irmãos, fluirmos nessa unção do Espírito para a glória de Deus. Mas tem pessoas que elas entendem que a unção é diferenciada para uns e para outros, não é verdade? Por causa de muitos ensinos, né, irmãos? Por causa dos tradicionais, por causa dos neopentecostais, por causa dos pentecostais. E aí tem uma série de visão, tem uma série de mensagem, e essa geração escuta coisa demais na internet. É tanta coisa que se perde. Por quê? Porque não aprendeu a ouvir. Aprenda a ouvir também, filho. Fica escutando todo mundo. Jogou na internet, tem um monte, glória a Deus, são tudo homens de Deus, mas toma cuidado. Senão você se perde, porque você escuta tanto e não faz nada. Fica perdido na hora de tomar ação. Fica perdido na hora de tomar uma decisão. Porque escutou todo mundo, escuta quem não deve. O Senhor colocou pessoas na sua vida. Escuta essas pessoas que Deus colocou na sua vida. Aprenda a ouvir. O problema nosso é que a gente não aprendeu ainda a ouvir. Queremos ouvir todo mundo. E acredita em mim, vai ter um monte de coisa boa para você ouvir, mas nem tudo que é bom é de Deus. Essa é a verdade. E nem tudo que é bom é de Deus para com a sua vida. Entenda isso em nome de Jesus, para que você não fique perdido em um monte de tipo de visões, um monte de tipo de ensino, um monte de tipo de doutrina. Irmãos, é necessário nós aprendermos a ouvirmos ao Espírito Santo
de Deus em nome do Senhor Jesus. Ou seja, precisamos, irmãos, ter uma vida consagrada ao Senhor. Então vivemos um tempo de muitas e muitas distrações, que essas distrações podem o quê? Roubar a nossa alegria, roubar o nosso prazer, roubar, sabe, a nossa vida para com o Senhor Jesus. Tome cuidado, porque distrações não é pecado, não é um erro, não é uma falha, mas te tira do propósito central da vontade do Senhor para com a sua vida. Eu falo para os irmãos, dinheiro é bom, lógico que é, aleluia. O que é ruim é o amor por ele, aí sim se tornar algo ruim. Mas dinheiro é bom, como é bom ter dinheiro, aleluia, glória a Deus por isso. Se você não gosta de dinheiro, dá para mim, aleluia, dá para mim. Mas muitas vezes, essas riquezas que nós temos, irmãos, vai nos roubando do propósito e da vontade de Jesus para com a nossa vida. Que o Espírito Santo possa trazer luz, possa trazer clareza em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. E possamos estar distraídos muitas vezes pelos prazeres momentâneos dessa vida. Então a gente precisa tomar cuidado, porque as alegrias dessa vida, irmãos, podem nos roubar das mãos do Senhor. Eu sei que o óbvio tem que ser falado, não é verdade? As baladas da vida, as noitadas, a bebedeira, o famoso crush, os contatinhos, as drogas, as bebidas, e tudo vai. Aí você fala, mas pastor, isso aí é coisa de novo convertido. Eu sei, mas a gente precisa falar. O óbvio também precisa ser dito, precisa ser falado. Todas essas coisas, irmãos, não faz parte do reino de Deus. E tudo isso está o que? Te atrapalhando você crescer. Aí você fala, nossa, eu não sou tão apaixonado por Jesus. Eu não consigo me entregar na adoração. Eu não consigo me entregar por inteiro ao Senhor. Por quê? Porque está se enchendo de porcaria. A Bíblia diz, não apagueis o meu espírito. Mas você está apagando o espírito dentro de você, porque isso não dá prazer para o Espírito Santo, isso não traz alegria para o Espírito Santo. Esse ambiente não é para você estar. Tem ambiente, crente, que é para você fugir, para você correr. Não é para você mais estar aí. Mas sabe, quem sabe que nada. Você está esfriando. Você está cheio de crise. Você está ficando perebento. Aí dá trabalho para o líder, dá trabalho para o discipulador, dá trabalho para Jesus. Aí Jesus tem que fazer o quê com você? Em vez de Jesus estar falando do propósito, do chamado, da vocação, você queimar por Jesus, aleluia, eu quero liderar a célula, eu quero tocar no louvor, eu quero fazer a faculdade, eu quero a vontade do Senhor para a sua vida. Não, Jesus tem que parar tudo o que Ele está fazendo na sua vida e te convencer do ambiente, te convencer do pecado, te convencer do erro. Porque, irmãos, a Bíblia nos ensina. Ai, Jesus, agora fugia. Em João, agora deu um branco aqui em mim. Oh Deus, aleluia, glória a Deus, vou lembrar. João 14:17, coloca para mim, ver se eu não estou errado. Aleluia. Se eu tiver coisas, irmãos. João 14:17, tem aí? Aleluia. Tem boa. E o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Porque ele fala ali, habita com vocês agora e depois estará em vocês. Por quê? Porque o primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Ele está conosco, ele está convencendo o homem do pecado. Enquanto o homem não é convencido do pecado, que ele está no erro, o Espírito Santo não mora dentro do homem ainda. Não mora. Mas ele está fazendo o quê? O trabalho de convencer o homem. Agora, depois que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo te convenceu do pecado. Aí sim o Espírito habita em nós.
Aí quando você vive num ambiente que não é para você viver, quando você aceita o pecado, quando você aceita ouvir o que não deve ouvir, quando você faz aquilo que não tem que ser feito, que não está no propósito de Deus, que não está em alinhamento com a vontade do Senhor, o Espírito Santo volta o quê? Fazer o quê? Te convencer. Convencer do erro. Você está apto, você colocar a mão na consciência, arrepender, voltar para Jesus. Ah não, mas eu sou de Jesus. O Espírito Santo, não. Eu apito aí, mas você não está se entregando não. Entendeu o que eu estou falando? Tem que parar tudo e fazer de novo o trabalho do novo convertido. Enquanto você está lá na frente, avançando, rompendo, crescendo em Deus. Dá um chacoalhão no seu irmão aí. Acorda, filho amado, aleluia. Acorda, em nome de Jesus. Acorda. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, tem o revestimento de Jesus. O Espírito está convencendo o homem, no primeiro estágio, é o do seu pecado. E você é filho amado, pelo amor, não volta lá para o primeiro estágio não. No nome de Jesus, cara. O primeiro estágio era o pecador lá, miserável, que tinha que ser convencido pelo Espírito Santo e se arrepender dos seus pecados e vir para Jesus. Glória a Deus. Agora o Filho de Deus, o Espírito já habita. Agora é tempo de crescer, avançar, romper, se revestir de Cristo. Sangue nos olhos. Aleluia. Não volta para o primeiro estágio não. Do segundo estágio, irmão, você tem que passar para o terceiro. Qual que é o terceiro? Revestimento. A unção, o poder de Deus, a sua vida em nome de Jesus. Aí tem crente que não consegue ser revestido de Cristo, revestido do Senhor, revestido do poder de Cristo, porque não confia na graça, porque não confia no amor, porque não confia no poder de Deus, porque não confia que Jesus pode trazer libertação por completo. E eu e você, irmãos, estamos aqui no terceiro estágio, sendo cheio do Espírito Santo e sendo revestido do poder de Deus em nome de Jesus. E vamos falar como o apóstolo Paulo falou para os Gálatas: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É esse estágio que você vive agora, filho amado, em nome de Jesus. Então coloca na sua consciência e não volta para o primeiro. Que o Espírito Santo tem que te convencer e usar o seu pastor e usar o seu líder para te convencer. Não volta. Fechado? Você está no terceiro, se revestir de Cristo, se revestir do poder de Deus. Cristo agora vive através de você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não é tempo de você ficar se escondendo de Deus não, porque a unção que te revestiu, a unção que te capacita, a unção que te habilita, a unção permanece em você e em mim. A unção nos leva a confiar plenamente no Senhor. Então não é tempo de você ficar escondido, é tempo de você crescer e avançar no Senhor, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quando a palavra do Senhor nos ensina, coloca para mim em Mateus capítulo 7, versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 23. Fala assim: eu, porém, responderei: nunca os conheci, afaste de mim vocês que desobedecem à lei. Essa é a nova tradução, NVT. Aqui Jesus está falando para alguns homens, que eles falam assim: mas Jesus, a gente não expulsou demônio no teu nome? Mas Jesus, a gente não curou pessoas no teu nome? A gente fez a sua vontade. Se a gente fez a sua vontade, nós entraremos no reino de Deus. Mas Jesus falou para eles: eu vou responder para cada um desses aí: eu nunca vos conheci. Uau! Que negócio louco, irmãos. Aí eu comecei a estudar esse versículo para me entender melhor, porque eu fiquei sem compreensão mesmo. Mas Senhor, mas eles fizeram o que é dito na palavra, que fala para a gente expulsar demônio, curar os enfermos.
Mas Jesus falou: desobedecem à lei. Que lei que é essa? Na Nova Tradução está dizendo que é lei. Mas que lei que é essa? A lei do Espírito, porque nós vemos numa nova dispensação. Nós vemos na lei do Espírito, não na lei mosaica, lei antiga. Não é esse tipo de lei que ele está falando. Ele está falando da lei do Espírito. Jesus está falando da lei do Espírito. Ou seja, a lei do Espírito é fazer a vontade do Senhor, irmãos. Moisés e Abraão não tinham essa lei. Eles tinham uma outra lei. Mas nós hoje estamos debaixo de uma nova lei. Qual que é a nova lei? Qual que é a nova aliança? A lei do Espírito que traz vida. Ou seja, desobedecer a lei é desobedecer a vontade de Deus. Então esses homens aqui eram cumpridores da lei, mas não da lei do Espírito Santo, não da lei do Senhor, porque o Espírito hoje habita em nós, irmãos. É o Espírito que nos conforta, é o Espírito que nos consola, o Espírito que nos quebranta, mas é o Espírito que também nos confronta, nos guiando a fazer a vontade do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, a obedecer ao Senhor. Você pensa que você é bonzão e obedece ao Senhor? Não, é o Espírito Santo te convencendo. Só que esses homens aqui, eles não foram convencidos pelo Espírito. Eles faziam o que queriam. A Bíblia nos ensina que eles estavam fazendo aquilo que eles queriam fazer. Eu quero fazer isso. Deixa eu falar algo muito sincero para você, com temor em Deus. Não é o que você quer, é o que o Espírito Santo quer, porque eu e você temos um Senhor. Sabe o que significa Senhor? Ele é o nosso Senhor. Aprenda isso. Meu Espírito Santo é meu amigão. É verdade, está na Bíblia, é seu amigo. Mas também ele é o seu Senhor. E às vezes, não, muitas vezes, não tem meio termo, né, Sandy? Não tem meio termo. Não tem papinho, não tem conversinha, não tem. É que esse tempo que nós estamos vivendo, se prega o que, Isa? Que eu tenho que ser amigão do meu filho que está ali sentado. Primeiro culto dele, os radicais ali, olha a carinha dele. Eu tenho que ser amigão dele. Tudo bem, tem que ser amigo dele. Mas eu sou pai. E na minha casa tem lugar de senhorio. Graças a Deus ele já entende muito bem isso. E quando eu já chego em casa, olhei para minha televisão, e já entra a cultura na minha mão. Entendeu? Eu sou o Senhor. Ele já sabe. Eu falo, não, ele pode assistir, tranquilo, fica sossegado. Mas ele já sabe. Quem é o Senhor? Não é Espírito Santo, não, pai, não, a casa. É só um exemplo, irmão. Então entenda de uma vez que esses homens aqui que foram reprovados por Deus, eles desobedeceram a lei do Espírito da vida. Você não está na casa do Senhor para fazer aquilo que você quiser. Você está na casa do Senhor para obedecer à vontade do Senhor, para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Aleluia. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para isso precisa passar pela renovação da sua mente, em nome de Jesus. Então, uma das primeiras coisas aqui, irmãos, para nós continuarmos, recebemos o poder do Espírito Santo, é a unção. Ela vem por causa de uma tarefa. A habitação, irmãos, do Espírito Santo em nós é para eu e você ser o quê? A habitação do Espírito, ele nos torna para ser algo. Ser o quê? Ser filho amado, ser herdeiro de Cristo, ser amado pelo Senhor. Ele traz essa clareza para nós. Mas a unção do Espírito Santo, o revestimento do poder do Espírito Santo, é para eu e você cumprirmos uma tarefa. Aleluia, ser filho amado de Deus. Glória a Deus. Aleluia, ser perdoado pelo Senhor. Essa é a minha identidade. A habitação do Senhor, a habitação do Espírito faz isso conosco. Mas a unção e o revestimento de Deus é para que eu e você possamos cumprir uma tarefa qual o Senhor nos deu. Aí
Você pergunta, qual é, pastor, então, a tarefa que Jesus nos deu? Na Bíblia, tem coisas que nos ensinam. Ser testemunha mesmo, irmãos. Nesses dias nós estamos o quê? No projeto Multiplicar. Ou seja, campanha do Natanael. Aleluia. Eu não coloquei minhas fotos ali ainda, porque eu sou bem quadradão, né? Como que tira as fotos? Depois vocês me ensinam aí. Já mandaram foto para mim, tá aí minha foto. Eu estou orando por uns 3 ou 4 já, irmão. Já era para estar as fotos todo dia ali. Eu sou bem quadrado para pegar essas fotos aí. Me ajuda, mulher. Aleluia. Para ser testemunha de Jesus nessa terra. Glória a Deus por isso. É uma das missões e de uma unção que o Senhor nos deu. Mas, irmãos, tem tarefa que não está clara. É você que tem que perceber. Você está imaginando que um anjo vai aparecer. O anjo que vai aparecer é o teu líder, é o teu discipulador, é o teu pastor. Esse é o anjo. Esse é o anjo? Esse é o anjo. Aleluia. Esse é o anjo que o Senhor te envia. Mas eu te ensinar algo, irmãos. 2 Samuel, filho, coloca para mim, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15 ao 17. Mais 10 minutinhos eu acabo, tá? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15 ao 17. Diz assim: Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Versículo 16. Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Versículo 17. E que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens que se arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Presta atenção, irmãos. Quando o suspiro de um rei se torna ordem. Por quê? Porque Davi não falou nada para aqueles homens. Ele só suspirou pela água. Por quê? Porque era o lugar da onde ele morava. Por quê? Porque Davi aqui vivia fugindo de Saul. Imagine você fugir de um cara por mais de 10 anos, irmão. Fica fugindo para lá. Você não tem casa, você não tem paz. Foge daqui, foge de lá. Está ali, o cara te acha, você tem que fugir para lá. Foge para cá. Então ele suspirou pela sua casa, pelo seu lar. Ele suspirou pelas suas águas, mas ele queria na verdade estar na casa dele, no lar dele, no ambiente dele, com o povo dele. Foi por isso que ele suspirou. E aqueles homens ouviram o suspiro do seu rei. E o que eles fizeram? Atravessaram o acampamento do inimigo, que era o próprio povo de Israel naquele tempo. Oh Jesus, o Senhor nos livre do mal. E pegaram dessa água. Mas pastor, o que você quer falar com isso? Irmãos, nós estamos vivendo outra dispensação da lei, da graça, da vida, do Espírito. Sinta as batidas do coração do Senhor. Porque aqui Davi aponta para Jesus, aponta para Cristo. Você precisa, nesse ambiente, irmão, que ambiente de unção, que ambiente de glória, que ambiente de graça é esse? Que foi difícil terminar o tempo de louvor, de adoração, irmãos. É nesse tempo que você tem que sentir as batidas do coração do seu Senhor, o suspiro de Jesus, e você perceber o que o Senhor quer para a sua vida e para com a sua família. Não precisa ninguém ficar falando: olha aqui, olha ali, olha aqui. Olha, você tem que fazer inscrições para os olhos dos homens. Pelo amor de Deus, discipuladores, em nome de Jesus, não insista para ninguém ir para o retiro. Porque eu estou orando para aqui somente quem quer ir. Acabou. Quer ir? Vai. Não quer? Urufas. Fazer o quê? Quem vai perder é você. Vou estar ganhando, vou estar lá. Fim de jogo. Irmãos, aquilo que nós vamos receber da parte de Deus, o preço não é nada. Não é nada. Para agradar o rei, os caras atravessaram o acampamento do inimigo.
nem poupando a sua vida. Poucas. O meu rei tem uma vontade, o meu Senhor tem uma vontade. Eu tenho uma aliança com o meu Senhor, eu tenho uma aliança para com o meu rei. Eu vou atravessar esse acampamento, sim, e vou pegar desta água para oferecer para o meu rei. Acabou. Fim de jogo. Game over. Não ficou falando. Parece um Tasmania. Ninguém entende nada. Meu irmão, esteja conectado com a vontade do Senhor para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. É tão ruim a gente ficar falando, faz aquilo outro, faz ali, faz aqui. Aí tem líder que só jejum na campanha. Oh, meu Deus do céu. Tem que ser obrigado ainda. Oh, Jesus Cristo. E te reclama. Sei. Mas hoje não. Hoje o Espírito vai te quebrantar em nome de Jesus. Você vai ser leve. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Então, a unção do Espírito vem por causa de uma tarefa. E uma tarefa não precisa ser uma ordem para com a sua vida. Sinta a brisa suave. Sinta o coração de Jesus. Perceba o olhar de Cristo. É suave. O Espírito Santo vai te convencendo aos poucos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E aqui em outras traduções, quando Davi ele derrama aquela oferta, aquela água, quer dizer, ele derrama como oferta. E a palavra do Senhor nos ensina libação. Aqui na nova tradução não fala isso. Mas na Ara, na tradução Ara, fala da libação. Ou seja, uma oferta completa. Foi tudo. Ele entregou o quê? Tudo. Para quem? Para o Senhor. Ele falou, não vou beber do seu sangue. Agradeço. Mas não, eu vou ofertar ao Senhor. Oferta de libação. Essa palavra só aparece de novo em Filipenses capítulo 2, onde Paulo fala, eu estou preparado como oferta de libação ao meu Senhor. Ou seja, vou se entregar por completo. Sem reservas nenhuma. E que hoje nós estamos tão, irmãos, distraídos, tão afeiçoados a realizar nossos sonhos, a realizar nossas vontades, irmãos, que não conseguimos se entregar por completo ao Senhor. Então muitas vezes, irmãos, a gente se poupa, se autopreserva, e muitas vezes o diabo te faz uma proposta, olha, serve ao Senhor sim, mas não vá tão longe, não precisa de tudo isso. Você está meio doente, fica em casa. Para que você vai sair da sua casa? Ou você já faz aquilo outro. Então, irmãos, toma cuidado para você não se encontrar negociando com o diabo. Mas sirva ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Perceba o coração do Senhor, porque a unção do Espírito Santo, ela vem sobre a minha vida e vem sobre a sua vida, para que nós possamos cumprir uma tarefa. E eu não vou ficar dando ponto A, dando ponto B, dando ponto C para você. Eu vou te dar só uma direção. Sinta o coração do Pai. Sinta o coração de Jesus. Quando Jesus, a Bíblia diz que em Mateus capítulo 25, fala dos talentos. Um se escondeu o talento, os outros dois saíram para granjear. A Bíblia não fala que o Senhor falou, olha, eu vou me ausentar por um tempo, vocês vão e multipliquem. Não, o Senhor não fala nada, só deu talento para eles. E por que um enterrou e os outros dois multiplicaram o talento? Porque os dois perceberam o coração do seu Senhor, perceberam a vontade de Deus, perceberam a vontade de Cristo. Eles não ficaram esperando uma ordem, olha, campanha tal, campanha assim, campanha X, jejum assim, olha dessa forma. Não, eles não esperaram isso, porque eles perceberam o olhar do mestre. Eles perceberam o coração do mestre.
Eles perceberam, eles foram sensíveis à voz do Senhor. Então deixa eu te ensinar uma coisa para você. Perceba o coração de Jesus. É que essa geração está acostumada a ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Não! No nome de Jesus, não! Entra no seu quarto. Sai um pouco do YouTube. Sai um pouco de ficar ouvindo pastores e mais pastores e mais pastores. Vai ouvir Jesus. Vai ouvir Cristo. Vai ouvir o Espírito Santo. Ele te chama nesta noite a você entrar no ambiente que está Ele, que só Ele é suficiente, que somente a voz dele é suficiente. Para, filho, fica correndo atrás de profetas. O que o Senhor tem para com a sua vida está lá no ambiente secreto. Voz do seu profeta agora. Porque Deus me colocou na sua vida para ser o seu profeta. Voz do seu profeta. Aquilo que você tem clamado está lá no ambiente do seu quarto. Está lá no ambiente do seu secreto. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, ministra o nosso coração em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, para eu não estender aqui, a unção de Deus, irmãos, está no seu chamado. Quando eu e você, irmãos, viramos as costas para o chamado, para o propósito de Deus, irmãos, começa um outro trabalho. Qual que é o outro trabalho? Jesus, o Espírito Santo, tentando te convencer, você voltar para o seu chamado, para você voltar para o propósito, para você assentar no ambiente da mesa. Então a unção de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus está no seu chamado. Aí eu sou favorecido em qualquer canto que eu estiver. Mentira, engano. O favor de Deus, a bondade de Deus e a vida de Deus está no seu chamado, irmãos. O resto é só comida de passarinho. Quer algo a mais? Siga o Senhor, siga o Mestre. Por que eu falo comida de passarinho? Porque Jesus nunca vai te abandonar. Só que Ele vai te dar só o medíocre, porque você está fora do propósito do chamado. O que te dá só o medíocre? É o alimento, é vestimento. Só isso. Toma, comida de passarinho, toma, é isso aí. Só isso, Você está fugindo, está se escondendo. Para que você quer ferramentas? Para que você quer unção? Para que você quer poder? Se você se esconde daquilo que eu te chamei. Então, irmãos, com muito temor, irmãos, a unção de Deus está naquilo que o Senhor tem para com a nossa vida. O rei Uzias, um grande homem, habilidoso, estrategista militar, se tornou altíssimo, se tornou famoso, mas infelizmente pegou lepra. E por que pegou lepra? Porque ele quis fazer serviço de sacerdote. Vai fazer o que o Senhor falou para você fazer. Não queira fazer o que é dos outros fazerem. Você não foi chamado para tampar buraco. Você foi chamado para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Está faltando ali teclado, aí vou cumprir o buraco. Não! Deus não precisa de sua mendigagem. Deus não precisa disso, filho. Acredite em mim. Deus vai chamar alguém, vai competir alguém, vai trazer habilidade sobre alguém, e alguém vai ministrar lá. A gente vai sofrer um pouquinho sem teclado, só um exemplo, tá ali. Vai sofrer um pouquinho, vai sofrer mesmo, e poucas. Mas o Senhor vai chamar alguém. O Senhor vai colocar alguém. Porque essa obra é dele, irmãos. Então o rei Uzias aqui, famoso, grandão. Eu posso também ser sacerdote, fazer o que sacerdote faz. Não, você foi chamado para ser rei, ô rei Uzias. Fica na sua. Aí não, foi lá, discutiu com o sacerdote, bateu de frente com o sacerdote. Eu sou rei, eu sou autoridade aqui, eu que mando aqui. Tem muita gente assim. Irmãos, Deus chamou você para ser um pastor, vai ser pastor. Com toda a dificuldade que tem, é vida. Pastor, ele fez tanta dificuldade, irmão. Meu Deus do céu. Mas Deus chamou você para ser pastor. Vai. Mas Deus, não, vi. Mas tem muita coisa boa, tem muita luta. Mas tem muita coisa boa, irmão.
Agora, se Deus te chama para ser empresário, vai ser um empresário. Vai ser médico, não sei, vai ser. E aproveita e manda oferta para o pastor. Tantos desafios ministeriais, tanto desafio financeiro, aleluia. Eu chamo você muitas vezes para ser um empresário, para ganhar recursos, para investir na igreja. Olha os crachá. Tanta coisa para se fazer, irmão. Então não inventa. Só faz aquilo que o Espírito Santo te conceder para você fazer, porque a unção do Espírito Santo está no seu chamado, em nome do Senhor Jesus. Ó Corá, Datã, Abirão, no livro de Números, se eu não me engano, tentaram assumir o lugar de Moisés, de Arão. Não deu certo, não combinou, se levantaram. Se você pode ser o nosso líder, se é você, será que Deus só fala com você? Aí o que deu, irmão? No final das contas, vai fazer o que o Senhor falou para você fazer, no nome de Jesus. E não fique falando, eu faço melhor. Talvez sim você faz melhor, mas não foi você que Deus colocou lá. Olha só, entenda isso em nome do Senhor Jesus. Nunca, irmãos, tente ser outra pessoa. Nunca tente tomar algo que Deus deu a outra pessoa. Não faça isso, porque a unção do Espírito, o poder de Deus, está no seu chamado.